Você acredita que um dia a fórmula de lançamento vai parar de funcionar? Que ela vai ficar manjada? Se a fórmula de lançamento vai parar de funcionar. Vamos desconstruir essa frase. A fórmula de lançamento é o método que ensina a fazer lançamentos que geram 6 em 7. Então, para a fórmula de lançamento parar de funcionar, lançamentos têm que parar de funcionar. Sim. Né? Então, o que são lançamentos? Lançamentos são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar com integridade uma quantidade de comprometimento, uma grande quantidade, em um curto espaço de tempo. Então, a casa vamos dizer assim, a gente vai simplificar o que não é simples, casa não é só isso, mas a casa, pelo menos as dos 3 porquinhos, são tijolos cuidadosamente posicionados em sequência para gerar proteção, conforto. Quando é que casa vai parar de funcionar? Peraí. É difícil, né? As pessoas perguntam, as pessoas não perguntam, Érico, quando é que casa vai parar de funcionar? Eu vou te falar quando é que casa vai parar de funcionar, segundo essa definição. Quando o tijolo parar de funcionar. Quando o tijolo parar de funcionar, se você posiciona o tijolo quebra. Se você posiciona o tijolo sai correndo. Quando o tijolo parar de funcionar, naquela sequência de posicionamento, porque, sei lá, vai acontecer uma parada, a casa é uma parada que funciona há muito tempo, né? Quem construiu a primeira, não sei quando foi, e não nascemos construindo casa nessa definição, não. Os nossos ancestrais viviam nas cavernas, pelo menos é isso que contam pra gente. E aí uma vez alguém sacou em construir casa, de vários jeitos. Tem gente que construiu de palha, tem gente que construiu de pau a pique, tem gente... Uma hora alguém sacou a parada do tijolo. Ele falou assim, vou pegar um monte de areia, lama, argila, vou cozinhar para aquilo, sei lá, ficar com uma certa consistência. Não é uma consistência incrível, né? Mas tijolo quebra. Mas quando você coloca ele, empilha ele, colocando cimento no meio, você constrói uma parede, eventualmente essa parede vai se transformar numa casa. E quando é que casa vai parar de funcionar? As pessoas não perguntam isso. Então, e por que elas perguntam quando é que o lançamento vai parar de funcionar? Pela falta de entendimento do que é um lançamento. Tudo bem. Elas não entendem exatamente o que é lançamento. É muito novo para elas. Meu Deus, a gente não aprende isso na escola. Mas vamos lá. Lançamentos são gatilhos mentais. Então, se o lançamento fosse uma casa, o tijolo do lançamento seriam gatilhos mentais. Cuidadosamente posicionados para gerar, no caso da casa, é abrigo, proteção e conforto, talvez. No caso do lançamento, gerar com integridade uma grande quantidade de comprometimento, as pessoas comprometendo o seu tempo e dinheiro, no caso do lançamento, em um curto espaço de tempo, no caso entre 1 e 7 dias. Então vamos lá, para o lançamento parar de funcionar, gatilho mental tem que parar de funcionar. Então o que são os gatilhos mentais? São determinadas disparadores, determinadas situações que disparam uma ação no nosso cérebro. Exemplo, escassez. Escassez é um gatilho mental. Escassez diz a seguinte regra da escassez: quanto menos existe de algo, mais valor aquilo tem. É a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando por uma coisa, claro, quanto menos existe, não é só existir menos, tem que ter alguém procurando. Pode ser, sei lá, Exato. Um metal que seja muito, 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 muito raro, mas ninguém quer, então não é escasso. Nesse caso, né? Então você pode ter 20 casas, mas tem 1 milhão de pessoas querendo aquelas 20 casas, ela passa a ser escassa. Então, a escassez é determinada a lei da oferta e da procura. Quando é que isso vai parar de funcionar? Eu me pergunto, se já funcionava no tempo dos romanos, no tempo dos gregos, no tempo de Jesus Cristo, que intercede com os tempos dos romanos, no tempo de Aristóteles, já funcionava a escassez? Já. E a razão disso, por que a gente dá valor ao que tem de menos? Pelo jeito que o nosso cérebro humano está pré-programado. Te prendeu. É incontrolável. Eu posso saber do conceito e vou dar valor do mesmo jeito. Eu que ensino gatilho mental, funciona comigo do mesmo jeito. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo de um outro gatilho mental que é forte. Reciprocidade. Quando alguém faz uma coisa boa para você e essa pessoa faz com integridade, você sente na obrigação, é interno, na veia, na obrigação de fazer isso bem para ela também. Está pré-programado na nossa mente. Nem quando a gente não tem noção de linguagem ainda, uma criança de 3 anos que não tem linguagem desenvolvida, ela sabe que ela é reciprocidade, ela tende a exercer reciprocidade. É muito louco isso.
Existia reciprocidade no tempo das cavernas? Sim. No tempo de Aristóteles e Platão, os grandes filósofos? Sim. De Alexandre o Grande? Também. Então quando é que reciprocidade vai parar de funcionar? Não vai. Desde que é aplicada com integridade. Ela para de funcionar pontualmente quando a pessoa acha que você está passando a perna nela. Está achando que você está fazendo aquilo por causa daquilo outro. E quando isso acontece, a pessoa desliga a reciprocidade. É tipo que a mulher que recebeu uma flor do marido e acha que ele está querendo manipular. Ela não funciona. Mas se ela acha que realmente é um gesto de amor, ela tende e ela gosta de, se ela valoriza a flor, ela vai tender a ficar feliz, vai tender naturalmente, eventualmente, a fazer a devolver o favor. Tanto é que quando a pessoa faz um favor, a gente fala obrigado, que vem da palavra obrigação. A gente se sente e é interno, obrigado. Não importa se você é brasileiro, se você é japonês, se você é índio que nunca falou com a civilização, se você é um esquimó lá, tá pré-programado. Então não vai parar de funcionar. A outra coisa que você pode falar assim, mas a sequência vai parar de funcionar. A sequência da fórmula de orçamento é muito básica. A gente não coloca escassez antes de colocar reciprocidade. Porque a reciprocidade gera mais conexão, gera mais desejo. A gente não coloca escassez antes de gerar autoridade, que é outro gatilho que eu podia entrar aqui. E as pessoas sempre vão tender a comprar mais de uma pessoa que tem autoridade. Mas se a pessoa tem autoridade e depois essa pessoa ainda é escasso, intensifica. O empilhamento de gatilhos mentais, quando cuidadosamente orquestrados de maneira íntegra, intensifica o desejo de compra. Quer dizer que funciona para 100% das pessoas. Mas a intenção do lançamento não é causar comprometimento em 100% das pessoas. Vamos à definição. A definição são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar com integridade uma grande quantidade percentual, uma grande quantidade no banco mesmo, de comprometimento, uma grande quantidade de pessoas. Geralmente o 6 em 7 é essa grande quantidade. Quanto que é grande, Érico? Vamos relativizar aqui. A faixa marrom é 6 em 7. A faixa preta, primeiro grau, é 2 milhões ano. A faixa preta, quarto grau, é 100 milhões ano. Então, assim, eu entrevistei algumas faixas pretas, se não me engano, um faixa preta quarto grau, que faz mais de 100 milhões de anos, eventualmente aplicando essas técnicas. Então, assim, não só com essas técnicas, eventualmente aplicando essas técnicas. Então, é isso. Então, essa é a minha resposta para as pessoas, porque vem do fundamental. Fundamental. Inclusive, o mais louco disso tudo é que quanto mais eu explico quando a fórmula funciona, mais a pessoa fica suscetível à fórmula. Porque senão não vendia, né? Isso é contra-intuitivo, porque às vezes a pessoa fala, uma vez que eu entendi como é que ela funciona, isso não vai funcionar comigo. Não é. O fato é o seguinte, quando eu abro o capô do carro, a pessoa tende a pagar mais pelo carro, porque ela vê que o carro é bom. Então, o que eu estou fazendo agora? Eventualmente. Eu estou abrindo o capô do meu carro. Então, eu quero que elas estejam armadas com a maior quantidade de informação possível, porque eu acredito nesse carro. Eu acho que esse carro é boladão. Quer dizer que eu estou certo, mas eu acho que é. De verdade. Eu entrevistei a Patrícia, o Felipe, o Roberto, a Adriana, a Ananda, Ezequiel, o Robson. Mas eu acredito, eu trago evidências. Cada vez que eu entrevisto, eu acredito mais. Então, quando eu acredito nesse carro e eu acho que é bom, quanto mais informação eu abro o capô do carro, mais propenso eu falar, dá uma olhada. Você tem uma dúvida se o motor funciona? Dá uma olhada nisso aqui, Você tem uma dúvida se o freio funciona? Aqui o freio. Eu deixo até dar uma voltinha, porque eu quero que as pessoas se comprometam e entrem nesse carro. É carro, né? O foguete. Mas foguete seria melhor, né? Foguete para o planeta Independência. Eu quero que mais pessoas entrem. Todo mundo vai entrar? Não, porque nem todo mundo nasceu para isso. Nada de errado, né? Nascer para isso. Nem todo mundo quer. Exato. Nem todo mundo aspira. Por quê? Porque dá trabalho. Mas quanto mais eu explico, e partindo de uma posição de verdade, integridade, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, quanto mais eu explico, mais as pessoas veem que é íntegro. Porque quando eu não explico, elas têm um pé atrás. Né? Será que será que tem alguma coisinha aí? Às vezes eu explico, às vezes eu abro meu microfone para perguntas ao vivo, não é incomum. Então, quanto mais você abre o capô do carro,
mais você dá a chance de uma pessoa, e você acredita no carro, é claro, né? Abre o capô do foguete. O foguete não tem capô, né? Quando você não abre isso, ela tem que fazer uma decisão baseada no risco e ela não quer ter esse risco, então fica mais difícil para ela.